Meus irmãos, boa tarde, a paz de Cristo. Estamos iniciando mais uma mensagem, estamos ao vivo nessa tarde de domingo. A paz do Senhor para quem está entrando. Eu já peço que você deixe o seu like, que curta esse vídeo e que também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no canal. E eu mesmo faço isso, muitas vezes a gente vê vídeos no YouTube, e acompanhamos um determinado canal, mas esquecemos de nos inscrever, de se inscrever no canal. Então, dá uma conferida lá e se não tiver inscrito, se inscreva. Assim você vai ser notificado quando eu estiver ao vivo, quando eu colocar um vídeo novo no canal. Eu coloquei o título desse vídeo, é uma frase do George Owen, no livro 1984, que é um livro sensacional, um livro que ele não é um livro bíblico, nada disso, ele fala sobre sociedade, economia e todo o cenário mundial que se desenha, mas é um livro fantástico, eu recomendo, e o George Owen ele faz essa afirmação que quem controla o passado controla o futuro. Mas isso, quando nós trazemos para a nossa vida e também levamos à luz da palavra de Deus, é uma realidade. Isso é um fato, Quem controla, ou eu posso até dar uma abrangência maior, abrangência maior, dizendo que o que controla o passado controla o futuro. Não só quem, mas como o que. Porque às vezes o nosso passado é controlado pelo rancor, pelo ressentimento, pela mágoa, pelo ódio. Logo, esses sentimentos, eles vão controlar o nosso futuro e todos os desdobramentos da nossa vida. E quando eu falo de personagens bíblicos e histórias bíblicas que mostram que essa frase é uma realidade, eu vou dar um exemplo de José. José ele foi controlado o tempo inteiro pelo perdão. O perdão controlou o passado de José. Tudo aquilo que lhe foi feito, todo o mal que foi feito, e esse perdão controlou também o futuro de José. Muitos cultivam rancor, mágoas, decepções, desilusões, traumas, e você arrasta isso, você empurra essas coisas lá de trás, se joga para frente, joga isso na frente, e isso acaba sendo um grande obstáculo na nossa fé cristã, na nossa caminhada. Irmãos, eu percebo que muitas pessoas estão presas a esse tipo de coisa, e às vezes precisamos nos libertar, às vezes não, com certeza precisamos nos libertar, e não deixar que as coisas que se foram elas possam impactar naquilo que Deus tem para nós. Eu vejo Paulo. Paulo era o perseguidor da igreja. Paulo era um homem que ia contra o cristianismo, era zeloso na lei, e perseguia, prendia, espancava, matava, fazia tudo. Mas quando ele entende, ele no caminho de Damasco, ele tem uma experiência com o Senhor, ele se converte, era necessário esquecer aquele passado. Era necessário ele entender que aquele passado era de um outro Paulo. Era uma outra pessoa, que o novo nascimento em Cristo lhe proporcionou, lhe deu a possibilidade de deixar para trás aquilo. E ele fala, ele esquecendo das coisas que para trás ficam. Esse esquecer, é interessante a expressão da Bíblia, do original no grego, porque assim, não querer lembrar mais, Não é esquecer porque vai dar uma amnésia. Não, é uma escolha de eu não quero ficar lembrando, eu não quero ficar pensando, eu não quero ficar me culpando. E esse é um dos grandes problemas, porque às vezes não conseguimos perdoar uma outra pessoa ou deixar de culpar uma outra pessoa, mas também às vezes não conseguimos nos perdoar, e deixar de se culpar por escolhas erradas, por atitudes precipitadas. E esse rompimento com o passado, ou seja, não deixar isso controlar a sua história, é importante para que isso não venha impactar lá na frente, para que isso não venha impactar nos projetos que o Senhor tem para a sua vida. E isso é necessário, irmãos, esse rompimento. Eu acho interessante quando Isaías ele passa a ter ali o seu ministério, e não coincidentemente ele começa o seu ministério, o profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. A Bíblia diz isso, ele fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Estava sentado sobre um alto, sublime trono, a aba das suas vestes, ele faz toda uma descrição. É interessante esse no ano em que morreu o rei Uzias, porque
Uzias era um rei que tinha iniciado muito bem, depois tinha se corrompido, né, e levado a uma decadência espiritual e levado a uma série de castigos à própria nação de Israel. E Isaías estava vivendo esse momento todo. Então é interessante que o chamado dele se dá quando o rei Uzias morre. Não coincidentemente, morreu Uzias, ele viu o Senhor. Ele foi chamado para o ministério de profeta. Então para que venhamos a alçar novas etapas, para que venhamos a ter uma intimidade maior com Deus e para que venhamos a viver aquilo que desejamos, que ainda não vivemos no Senhor, a plenitude do projeto de Deus para a nossa vida. Quantos reis Uzias tem que morrer, né? Quantas coisas devem morrer na nossa vida, coisas do passado, coisas que não importam mais, que não devem ser, digamos, alimentadas ao longo da nossa vida, porque isso acaba sendo um dano muito grande. É necessário fazer isso, irmãos. É necessário. Jesus, quando ele estava ali no mar da Galileia, ele chama os seus discípulos, houve ali também um rompimento. Ele fala: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E aqueles homens abandonaram as suas redes e o seguiram, né? Porque sabiam que a partir daquele momento o que importava era ele e o chamado que eles estavam tendo. Eu vou num outro texto, quando Eliseu ele é chamado também pelo profeta Elias. A palavra fala que Elias passa, vendo Eliseu, ele lança a sua capa, né? E Eliseu volta à fazenda, ele diz: olha, deixa eu resolver aqui algumas coisas. Ele pega ali as suas juntas de boi, né? os seus gados, aquilo que lhe pertencia. Ele faz um verdadeiro churrasco, né? Ele queima a junta de bois, é o que a palavra diz. E ele passa a seguir Elias. E aquela atitude tão diferente de queimar a sua junta de bois, ele estava querendo dizer o seguinte: se um dia eu pensar em desistir, eu não poderei voltar atrás, porque eu não tenho para que voltar atrás. Ele destruiu aquela possibilidade de recuar, que seria ele voltar para a fazenda, para as juntas de boi, malhar a terra, como ele estava arando a terra ali, né, na 12ª junta de boi, se eu não me engano, estava ali cuidando das coisas da terra, das coisas dessa vida, e ele tira aquilo da história dele, ele tira aquilo da vida dele, ele deixa aquilo lá atrás, ele controla o seu passado, e aí ele consegue controlar em Deus o seu futuro, em tudo aquilo que ele viveu, e acabou sendo o substituto de Elias. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda a controlar. Não deixe com que sentimentos ruins, com que culpas, com que rancor, ressentimentos possam te controlar. Coisas do passado possam influenciar negativamente no seu futuro. Não deixe. O seu futuro é com o Senhor. O seu futuro é o Senhor quem está preparando todas as coisas. Mas é necessário vencer esse passado, controlar esse passado. Que aí lá na frente, as promessas, os milagres que Deus já tem reservado se cumprirão na sua vida. Deus te abençoe nessa tarde. Um excelente domingo para vocês. A paz, Senhor Jesus.